Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aí no Café com Java. Hoje a gente vai falar novamente sobre o Realm, esse cara que está sendo muito usado aí para persistência de dados em aplicativos mobile. No primeiro vídeo a gente abordou como utilizar o Realm com aplicações iOS, utilizando o Swift, e hoje a gente vai fazer uma mesma demonstração aí utilizando o Android. Então o primeiro passo que a gente vai fazer é criar uma aplicação aqui no Android do zero. Vamos utilizar o KitKat mesmo. E vou criar uma empty activity. Existem dois arquivos do Gradle no nosso projeto Android, um referente ao módulo e um referente ao projeto. Então, no arquivo que é referente ao módulo, a gente tem que dizer que o nosso projeto vai utilizar o plugin do Realm, Então, aqui nos build types release, a gente usa essa linha aqui 18 para dizer que a gente vai usar o plugin do Realm. A outra coisa que a gente precisa declarar é no outro arquivo Realm relativo ao projeto, a gente precisa colocar a dependência do Realm. Feito isso, a gente já pode ir para o nosso projeto e começar a codificar o nosso pequeno projeto utilizando o Realm. Agora o que a gente vai fazer é criar o nosso primeiro objeto que a gente vai persistir no Realm. Ele vai se chamar user, e assim como todo objeto do Realm que a gente vai persistir, ele precisa estender da classe Realm Object. Então está aqui já a nossa classe implementada. Como eu falei, ela tem que estender do Realm Object. E aqui a gente tem três atributos da nossa classe: o private int id, o string nome e o string e-mail. Nota que a única coisa além de estender a classe do Realm, ele tem a anotação no id, chamado primary key. Essa anotação ela nem é obrigatória, tá? É só por uma questão de performance que faz com que o Realm crie uma chave primária no parâmetro selecionado. Então é um DTOzinho normal, um objeto normal. A única coisa que eu faço aqui embaixo que é nem relativo ao Realm, é relativo a ListView, que eu vou estar utilizando para mostrar para vocês, que ela retorna o parâmetro nome, Por causa do ArrayAdapter eu vou usar um modelo pré-pronto de uma linha, Então para que ele consiga listar normalmente o parâmetro, eu devo informar como o método toString deve ser implementado, No caso eu quero que ele retorne o nome do usuário. Então está pronto aqui. O próximo cara que a gente vai aqui implementar é a nossa activity aqui principal. Eu vou colocar aqui um pequeno código para a gente ter um formulário com uma list view. Então só explicando aqui para vocês, para não demorar muito, que meu objetivo aqui é o Realm. Não tem nada demais, ela só tem um linear layout com uns labels, uns test view e um indict test, um para o nome e um para o e-mail, no mesmo padrão, E embaixo eu tenho um botão, que vai ser o botão responsável por salvar, e logo abaixo a list view. Vai ficar assim a nossa pequena telinha. Então agora vamos lá para a implementação real do nosso código aqui, como é que ele vai ficar. Primeira coisa, eu preciso de alguns parâmetros, Eu preciso de alguns atributos que vão vir lá da minha tela, Então eu vou querer ter acesso ao botão, ao campo de edição do nome, do e-mail, E vou criar um array list que eu vou utilizar para jogar para list view, para listar os usuários que a gente já cadastrou, além de um ArrayAdapter que eu vou utilizar na nossa list view. No método onCreate, então, o primeiro passo é realmente instanciar esses caras, criar essas instâncias, para depois sim a gente começar a trabalhar com o Realm. Para criar uma instância do Realm, então o que eu preciso? Primeira coisa, eu preciso desse Realm Configuration aqui. E para criar uma instância desse Realm Configuration, eu uso um singleton aqui do próprio Realm Configuration, builder, passo o contexto da aplicação e chamo o método build. Isso ele retorna um Realm Configuration. E para mim ter realmente uma instância do Realm, eu instanciei aqui um Realm, dei o nome da variável de Realm mesmo, get instance, passando a configuração. Pronto, já tenho uma instância do Realm. E se eu quiser realmente agora, por exemplo, trazer todas as listas dos usuários cadastrados que a gente tem, é bem simples. Eu tenho uma lista aqui, A primeira coisa que eu faço é criar uma lista específica do Realm, chamada Realm Results, passando o objeto lá, user, que a gente criou agora há pouco, Passo um nome para ela e uso o método Realm Where, passando a referência da classe que a gente quer buscar. E aqui, no caso, eu uso o método findAll para trazer todos os objetos que eu tenho lá no Realm. Pois, como vocês vão ver aqui, eu posso estar utilizando outros métodos como o equals e vários outros do Realm para você filtrar
mostrar esses resultados que ele vai trazer. Depois aqui embaixo eu só estou fazendo um pequeno for e adicionando esses usuários que a gente trouxe do banco para minha arraylist. E depois eu fecho a conexão do Helm, que é bem importante a gente não esquecer de fechar sempre a conexão com o Helm. O próximo passo agora é a gente preparar o nosso adapter para listar esses resultados, né? Então aqui na linha 45 eu crio um novo array adapter e passo os usuários que a gente acabou de buscar. Seto o adapter no meu list, né? No meu list users aqui. E seto também uma função de onClick onItemClick no meu list view. Então cada vez que ele clicar em algum dos itens da minha lista, eu quero poder deletar esse item da lista, né? Esse usuário da lista aqui. Então, para isso, eu passo um new onItemClick e implemento aqui. Faço a mesma coisa que a gente fez lá em cima, crio uma instância do Helm, como eu já expliquei lá em cima, e busco o usuário agora em vez de buscar uma lista. Então, para isso, eu busco esse usuário lá do Helm. Então, uso o mesmo jeito que a gente utilizou lá em cima, usando o helm.where, passando a classe. Só que a nota agora, em vez de dar o find all, eu dou um equal to. Quero dizer que é para ele avaliar o e-mail desse cara. A gente nota que tem que ter sempre o mesmo nome do atributo, conforme eu estou mostrando aqui para vocês, né? E-mail, passo como um formato de string. E lá da minha arraylist eu pego a posição referente que o usuário clicou na tela, né? Pego o usuário referente e pego o e-mail dele. E agora passo o método findFirst. Como eu quero buscar um usuário só, né? Eu uso o método findFirst, ele retorna um usuário e não vários usuários. Agora, para eu poder alterar um determinado objeto lá dentro do Helm, é sempre importante eu criar um begin transaction. Então eu digo para o Helm que eu vou começar uma transação e pego esse usuário que buscou lá do banco, né? E deleto ele do Helm. Para informar que eu terminei a minha edição, eu dou um commit transaction e assim o Helm sabe que eu já terminei e ele pode realizar a ação no banco. Dou um helm.close para fechar a conexão e removo o usuário do meu arraylist. Limpo o meu adapter e adiciono agora o meu arraylist novamente alterado e notifico a tela que os dados foram alterados e precisam ser renderizados. Seto um onClick listener no meu botão para quando eu clicar e faço aqui uma pequena verificação somente para ver se tanto o campo e-mail como nome estão preenchidos. Se um dos dois não tiver, eu simplesmente retorno e não tomo nenhuma ação. Mais uma vez, na linha 70 e 71, eu crio uma instância do Helm e pego os campos e-mail e nome dos test fields lá da minha tela. Se passou e os dois campos estão preenchidos, busco novamente um determinado usuário, passando o e-mail que eu peguei lá da minha tela e começo uma transação. E na linha 76 eu verifico se o usuário não é nulo, ou seja, se esse usuário existe no banco, se aquele e-mail está cadastrado. Porque caso esse e-mail não esteja cadastrado, o Helm vai retornar para mim um usuário nulo, por isso a verificação aqui do usuário. Então, se esse usuário não for nulo, eu seto o nome e o e-mail dele. Agora, se esse usuário for nulo, eu crio um objeto no Helm. Então, aqui a gente aproveita para aprender como a gente faz isso, né? Então, a gente cria um objeto dentro do Helm usando helm.createObject passando a classe. Nisso, ele já vai criar um objeto lá dentro do meu banco de dados. Se o objeto foi criado, também seto o ID, né, onde eu pego quantos usuários tem na minha arraylist e incremento 1 para ser como um ID incremental. Seto o nome, seto o e-mail. E para confirmar a transação e salvar diretamente agora de vez no Helm, eu dou um commit transaction e fecho a conexão. Por último, eu chamo o método updateListView, que a gente vai ver a implementação agora. O método updateListView começa da mesma maneira. Pegamos uma instância do Helm, buscamos agora a lista de atualizados dos usuários que a gente tem no Helm, limpo os itens do meu adapter, do meu ListView e também limpo os usuários que eu tenho lá no meu arraylist, criando um novo arraylist. Faço um for para pegar novamente todos os usuários que voltaram no Helm, adiciono eles ao adapter e informo a tela que os dados foram alterados e fecho a conexão. Nisso pronto, nossa aplicação já vai estar rodando totalmente com Helm, só isso. Note que a maior parte do código que a gente tem aqui, a maior parte de tudo que a gente tem não tem nada a ver com o Helm, e sim coisas da tela, para atualizar a tela, salvar, buscar e tudo mais. E o Helm, a parte do Helm é bem reduzida aqui, né? Claro que aqui eu fiz de uma maneira bem simplificada e a gente poderia reduzir ainda muita coisa, melhorar muita coisa. Mas, aqui eu acho que foi o suficiente para vocês entenderem como funciona o Helm.
Agora a gente precisa testar, né? Mas antes disso a gente precisa fazer uma pequena alteração aqui no nosso código. Notem que nos dois casos que a gente usa o for, a gente usa esses objetos do Helm e joga diretamente eles para o ArrayList. Esse é um ponto do Helm, tá? Que se você fecha a conexão com esses atributos aqui, fica indisponível esses atributos, esses objetos fora do escopo do Helm. Então quando você fecha a conexão, ele vai perder essas referências de objetos dentro da ArrayList. Então para resolver isso, vamos criar uma cópia desse objeto. Então a gente cria um objeto na mão, nota que eu não estou usando o Helm Create Object, agora realmente instancio um objeto na mão e passo esses atributos do nosso objeto que veio do Helm para ele e passo sim a cópia para o nosso for. A mesma coisa acontece aqui em cima. Então isso vai evitar que aconteça esse erro, né? Eu já vi isso acontecer, inclusive aconteceu comigo. Então a gente tem que ter esse cuidado a mais. Até estava vendo algumas fóruns do pessoal do Helm, isso já está na fila deles para eles criarem uma cópia desses objetos, né? Se você quer entender mais por que ele faz isso, dá uma olhada na versão do iOS, que lá eu explico por que isso acontece e como isso acontece lá no nosso vídeo na versão do iOS. Aqui também, na linha 60, vamos tirar esse helm.close e vamos colocar ele aqui para o final. Isso. Feito isso, agora vamos rodar nossa aplicação. Então tá aí nossa aplicação já rodando e agora vamos ver se ela realmente funciona. Aqui embaixo o list view ainda não está aparecendo porque ele não tem nenhum registro, né? Então vamos testar para ver se funciona. Clicamos, o nosso método lá é chamado setOnClickListener e ele persiste o nosso objeto normalmente. Se a gente muda o nome, o objeto é atualizado e se eu clico, o objeto é deletado. Se eu clico novamente, ele adiciona novamente. Se eu edito o nome, o objeto é atualizado. O único jeito dele detectar que esse cara é um outro objeto é se eu mudar o e-mail. Então a gente tem como um novo objeto. Ok, pessoal? Então tá aí, um Helm funcionando no Android. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Procurem utilizar Helm no seu projeto, que realmente ele vai funcionar melhor, mais rápido. É muito, como vocês viram, muito fácil de implementar com eles aí. O código vai estar no GitHub, como sempre. Vocês pegam o link do código do GitHub no post original do Café com Java, que está aí debaixo na descrição do vídeo. Se possível, cliquem em joinhas, se inscrevam aí no canal, para a gente trazer sempre aí mais novidades para vocês. É isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.